A santa paz de Deus, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Desde já receba o nosso carinho, o nosso abraço de um puro e sincero coração. Onde quer que você possa se encontrar, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço. E para o tema de hoje, vamos estar falando sobre batismo do Espírito Santo. É um assunto que vamos descrever de acordo com as Sagradas Escrituras, porque assim como está escrito em Jeremias 6,16, vamos nos se encaminhar ao bom caminho, como está escrito na santa e bendita palavra do nosso Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, antes de começarmos, peço a você que, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você e aperte o sininho das notificações para que você possa receber os nossos próximos conteúdos. Vamos então para esta pergunta: batismo do Espírito Santo. Como saber? Como saber se eu sou batizado com o Espírito Santo? Este é um assunto que também gera muita polêmica sobre como constatar, como saber, como descrever. Apesar de que não é algo que possamos descrever com nossos olhos, mas sim possamos e podemos descrever de acordo com as Sagradas Escrituras. Primeiramente, devemos ressaltar que o batismo do Espírito Santo é verdade. Vamos ler em Mateus 3:11. Então, como havia dito atrás, a partir de agora nós vamos descrever, vamos entender de acordo com as Sagradas Escrituras. Está escrito o seguinte: eu, na verdade, vos batizo com água para... O que seria? Para quê? E o porquê do batismo com água? Para quê? Para o arrependimento. Lendo novamente: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados irmãos, estamos entendendo aí que João, servo do Senhor, está dizendo que ele batiza com água para o arrependimento, mas logo após ele vem o Senhor Jesus, o nosso Senhor, que é maior do que ele, maior do que todos. Ele
batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas para que possamos entender, também poderia nos acontecer aí de ficar uma dúvida. Mas o que significa em fogo? Vamos entender. Muitos estão a entender de forma muito diferente do que está na Bíblia. O batismo do Espírito Santo é somente concedido por nosso Senhor. Vamos entender. Os apóstolos de nosso Senhor permaneceram com ele por mais de 3 anos. Então, neste tempo, nosso Senhor está ensinando eles, etc. e etc. Depois da morte do Senhor, antes dele subir ao céu, ele proibiu aos apóstolos de saírem em Jerusalém, porque ele disse que esperassem o Espírito Santo. O batismo dos apóstolos vai acontecer quando ele vai para o céu. No tempo que ele permanece com eles, por quase 3 anos e meio, os apóstolos não são batizados pelo Espírito Santo. Somente depois da assunção de nosso Senhor. Vamos ler Atos 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas inefáveis, aparecendo-lhe por espaço de 40 dias e lhe falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, ordenou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então os apóstolos, mesmo sabendo de muitas preocupações, seguiram a palavra de Deus, permanecendo em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, isso também serve para todos nós, porque independente de qualquer que sejam as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas dores, independente de qualquer que seja as perseguições, lutas dessa vida, devemos fazer que nem os apóstolos, devemos esperar, como eles esperaram a promessa, esperaram a mandado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não desistamos, vamos continuar esperando, porque assim como o Senhor pediu para eles não se ausentarem de Jerusalém, então não vamos nos ausentar espiritualmente falando, não vamos procurar outros caminhos, ou quaisquer que sejam, e nos ausentar, mas pelo contrário, vamos esperar. Agora vamos ler no capítulo 8, versículo 1 de Atos. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos,
todos, mas exceto os apóstolos. Todos foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Todos foram aí espalhados por conta dessa perseguição. Mas os apóstolos permaneceram devido à ordem, o mandado que o Senhor lhe disse antes de subir ao céu, que não se ausentassem daquele lugar. Então os apóstolos permaneceram por causa da ordem do Senhor e da promessa do Pai. Vamos ler Atos 1, versículo 4. Atos 1, versículo 5. Melhor. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vos sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, aqui já estamos entendendo e vendo, descobrindo que dentro de poucos dias os apóstolos eles vão ser batizados dentro de poucos dias no Espírito Santo. Por isso, o batismo no Espírito Santo que os apóstolos tiveram ocorreu somente depois que nosso Senhor subiu ao céu. Por isso, o batismo do Espírito Santo não consiste somente em falar em línguas ou algo parecido. O batismo do Espírito Santo, Cristo recebeu também para que nos deixasse como exemplos. Vamos ler Lucas 12:50. Há um batismo em que hei de ser batizado, e como me angustio. Por que Cristo está dizendo que sente angústia? Vamos ler novamente. Há um batismo em que vai acontecer, hei de ser batizado. Então, vai acontecer ainda. Neste tempo em que esta pronúncia, esta fala é falada por nosso Senhor. Hei de ser batizado, e como me angustio até que venha a cumprir-se. 3,16 de Mateus. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Observação. Como podemos entender? Vamos fazer uma observação. Como pomba, pode ter sido como pomba por algo de que ele viu, mas não é pomba. Está dizendo como pomba. Também devemos lembrar que isto estava perto do seu sofrimento. Então ele foi batizado no batismo de João e após também batizado no Espírito Santo. Como lemos atrás em Lucas 12:50, mas também talvez você se pergunte, por quê? Carecia isso? Talvez você faça uma pergunta a si mesmo, mas carecia nosso Senhor ser batizado? Devemos entender que em muitas situações que Cristo passou, talvez não carecesse, mas
o Senhor passou por elas para que nos deixasse como exemplo e como mandamento. E para que isso, assim como ele fez, nós o façamos também. Assim como ele cumpriu, assim nós possamos cumprir. Pois ele, sendo o próprio dono da lei, cumpriu tudo aquilo. Então não, por que nós não vamos obedecer? Vamos ler 1 Pedro 2:21. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos para exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se você quiser anotar todos estes pontos, para que depois você possa analisar, você possa aprender de uma forma bem calma, é lógico que sempre, em quase maioria dos vídeos que eu gravo aqui, eu sempre digo, primeiramente, nunca deixe de pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de você e que Ele se compadeça de você e nos dê entendimento para que possamos entender as suas palavras. Digo isso porque se Deus, se não pedirmos primeiramente a Deus entendimento, que Ele nos dê a entender e faça-nos saber a sua vontade, o seu querer, isto fica que como impossível ao homem natural compreender as suas palavras. Então, primeiramente, antes de qualquer que seja o nosso entender, procurar entender as suas palavras, vamos pedir a Deus primeiramente entendimento, que Ele tenha misericórdia de todos nós. Vamos ler Zacarias 13:9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei. Purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Não vamos esquecer dessas duas palavras, purificar e provar. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Vamos entender o sentido de provar. Vamos entender o sentido de provar em 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde, ou seja, resulte para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O batismo em fogo é provações. Por incrível que pareça, eu lhe digo que não se assuste. Talvez você estar a imaginar que o batismo do Espírito Santo seja de uma forma bem diferente, mas, se possível, vamos entender mais calmamente. O batismo em fogo é provações, como
disse, de acordo com estes pontos bíblicos, que hão de acontecer depois que estávamos mortos para o mundo, mas vivificado em Cristo. Vamos ler 1 Pedro 4,12. Porque, meus amados, antes de começarmos a ler, enquanto estivermos passando, independente que passamos alguma luta, alguma provação, alguma perseguição, seja lá qualquer do tipo que for, nunca devemos se perguntar para Deus o porquê, nunca devemos contender com Deus, porque esse tempo oportuno, esse tempo de prova, é o tempo em que estamos vivendo, mas estamos aptos e sujeitos ali a qualquer momento você receber o batismo do Espírito Santo. Nestes momentos de provações, nesse momento de angústia, mas vamos entender. Amados, vamos ler 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei, exultando. Então, no tempo em que passarmos de provações, não devemos estranhar, porque o fogo que nosso Senhor disse estar acontecendo na sua vida, na minha, nas nossas vidas, durante essas provações, quando também precisamos do batismo do Espírito Santo, que é para que nos tenhamos força suficiente para viver e vencer, assim como Cristo venceu. Vamos entender em Romanos 8,26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o batismo do Espírito Santo é para ti e nos ajudar a suportar, porque veja, como disse anteriormente, não é bom que mesmo que estamos sofrendo, mesmo que estamos perseguidos, caluniados, sofrendo enfermidades, nunca é bom pedirmos sinais para Deus, dizer ao Senhor, se Ele está na nossa vida, nos dê um sinal. Isso não é bom, mas devemos em tudo sempre ser grato a Deus, nunca contender, nem se perguntar o porquê, porque esse tempo é o tempo em que, enquanto você se pergunta alguma coisa para Deus, enquanto você contende com Deus, de alguma forma, você murmura, mas pelo contrário, enquanto isso você louva a Deus nas suas provações, não fazendo isso em troca de alguma coisa, mas desde que você faça, já você sabendo que o Senhor é merecido, por qualquer circunstância que passamos, Ele é merecido nós prestarmos cultos e louvores a Ele de um puro e sincero coração. Então, o batismo do Espírito Santo é para ti e nós, para nos ajudar a suportar aquilo que estivermos passando naquele momento, suportar enquanto estivermos sendo provados, porque
Por que diz fogo, batismo de fogo? Porque as provações, as doenças, todos os tipos de provações que enfrentamos, difíceis, principalmente aquelas que não podemos fazer nada e não há ninguém que pode fazer por nós, mas entregamos na mão de Deus. Então, simboliza essas provações, simboliza fogo. Todos esses tipos de provações chamamos de fogo, porque é o tempo em que nós estamos sendo provados. Como lemos anteriormente, e como a prata ela é testada, como o ouro também é provado, assim também nós somos purificados e somos também provados, igualmente o ouro também. Por esse motivo, nós somos provados pelo fogo, que são as provações. Vamos ler 2 Timóteo 3,12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meus amados e queridos irmãos, a todos os inscritos do nosso canal, nossos semelhantes, se queremos ser verdadeiros cristãos, temos que saber uma coisa, saber que temos que passar por batismo do Espírito Santo, mas também batismo de fogo para ser provado. Vamos ler João 15:19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, o dizer que somente por falar em línguas está batizado pelo Espírito Santo, mas também se não, nada disso. Mas também se não temos o amor ao próximo, não temos misericórdia principalmente, não ajudamos o necessitado, e na primeira luta que se levantar já estamos murmurando e se maldizendo da vida, nós estamos longe de receber o batismo do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, este foi o tema de hoje. Independente de qualquer circunstância que passamos nessa vida, eu anteriormente fiquei 6 anos passando uma prova. Igualmente digo para vocês, porque não posso também entrar em detalhe, porque isso, enquanto sofri 6 anos, uma prova bem difícil. Você está sofrendo há 10, há 20, 30 anos, ou desde que você nasceu. Mas, independente de qualquer circunstância que passamos, nunca devemos desfalecer, mas que possamos sempre lembrar de que em tudo nós somos mais que vencedores, e o Senhor está a olhar para cada um de nós. Eu peço a você, se possível, se inscreva no nosso canal, como eu já disse, e aperte o sininho das notificações. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus.